O concurso nacional unificado pegou muita gente de surpresa. Muitas matérias diferentes, coisas que a gente nunca viu, e o pessoal sempre me pergunta: Ricardo, como que você estudaria para o bloco 8 do concurso nacional unificado? Nesse vídeo, de uma maneira simples, eu vou mostrar para vocês o que eu faria se eu tivesse esse desafio para cumprir. Vamos junto? O primeiro de tudo é conhecer as matérias que nós temos que estudar. Basicamente, nós temos essas 4 matérias aqui no concurso nacional unificado falando de bloco 8. Uma coisa interessante é que noções de direito, na prática, se divide em direito administrativo e direito constitucional. Principalmente com direito administrativo sendo bastante coisa. Essa matéria realmente puxaram bastante. Já o direito constitucional não, é mais aquele beabá até o artigo 17 ali, né, mais ou menos, e a parte de administração pública. Em toda prova é muito importante que você compreenda os pesos da disciplina, e aqui não tem mistério. Todas as 4 matérias têm o mesmo peso, ou seja, cada questão vale a mesma coisa. O primeiro ponto é a gente conhecer cada matéria. Por exemplo, vamos falar da matéria português. Pessoal, português na Sesgran Rio é uma matéria que costuma ser gramatiqueira, ou seja, cobrar bastante em gramática. Porém, percebendo que português não foi cobrado em nenhum dos blocos, isso mesmo, dos blocos 1 a 7 não tem português como matéria. Eu acredito que a banca vai focar em interpretação de texto, também naquela parte de concordância, regência, que são acessórios ali para que a gente consiga interpretar um texto. Eu não iria muito a fundo naquelas chaticezinhas da gramática, até porque é um detalhamento que exige muito estudo, muita decoreba, e nós não temos tempo suficiente até chegar lá. Pessoal, já na parte da matemática, nós temos um problema. Por quê? Eu nunca vi um edital de nível médio tão robusto em matemática, nem os editais de banco. Normalmente os editais de banco, eles vão cobrar ali, né, a parte da matemática financeira, vão cobrar a matemática básica, razões, proporções, porcentagens, aí vai avançando um pouco, chegando em função exponencial e logaritmo. Aqui no concurso nacional unificado, cobra tudo isso, cobra inclusive matemática financeira quando a gente fala de juros simples e juros compostos, e ainda cobra geometria plana e espacial. A situação que você tem que pensar é o seguinte: um edital robusto para 15 questões, você consegue distribuir tranquilamente uma questão por assunto. Ou seja, não tem nesse edital algo, o que será que a Sesgran Rio mais vai cobrar? O que será que eu estudo mais? Não, em matemática eu vejo uma distribuição bem equânime dos assuntos, sendo basicamente uma questão para cada assunto, 2 questões para um assunto, algo do gênero. Então, meu aluno, não tem jeito, você tem que estudar a matemática. Porém, veja isso como uma oportunidade. Todos os concursos cada vez mais cobram conhecimento da matemática. Se você não é capaz de atingir esse objetivo, de enfrentar a matemática, talvez isso aqui não seja para você. Nunca seja uma pessoa que, ao olhar para uma dificuldade, fala: eu não consigo. Fale ao contrário: pode demorar, eu posso ter problemas, eu posso ter dificuldades, mas eu vou conseguir. Continuando, nós temos noções de direito que, como eu falei para você, se divide em direito administrativo e direito constitucional. E aqui no direito administrativo cobra até bastante coisa, cara. Inclusive cobra a famigerada Lei 8.112. Já em direito constitucional, se eu não me engano, vai cobrar até o artigo 17 da Constituição, que é direitos políticos e partidos políticos, e também do artigo 37 a 41, que é a parte da administração pública. Ou seja, o edital voltado para a parte de direito constitucional é menos robusto que o edital voltado para a parte de direito administrativo. E aqui a gente entra em uma situação muito parecida com a matemática. Um edital que tem tantos tópicos, é tão robusto, pode ser facilmente dividido e organizado em 15 questões. Ou seja, é um outro edital que você não tem o que fazer. Você tem que estudar tudo, e é bastante conteúdo. Ou seja, pessoal, você, se não está se esforçando, a hora de começar a se esforçar é agora, de uma maneira organizada, direcionada, focando neste objetivo. E por último, realidade brasileira. Pessoal, aqui é uma incógnita, mas eu não acho que é para se preocupar demais. Por quê? Aqui nós temos uma mistura entre história e geografia.
E não só isso, nós temos um aspecto muito social aqui nessa matéria. Por exemplo, vai falar das histórias dos índios, da história dos negros do Brasil, da diversidade, da inclusão, da estratificação social. Ou seja, você tem uma pegada bem humanista nesse assunto. Só que aqui guarda uma dificuldade. Eu, em todo o meu tempo de professor e concurseiro, né, anteriormente concurseiro, agora professor, eu nunca vi essa denominação, realidade brasileira. Então, se torna um verdadeiro desafio saber o que a banca pode cobrar, se torna um verdadeiro desafio treinar com questões passadas, visto que, teoricamente, nunca houve questões de realidade brasileira. A gente tem história, geografia e uma pitada de movimentos sociais. Então se tornou uma matéria coringa. A gente não sabe o que esperar dessa matéria. Porém, aqui eu vou lhe dar uma dica. Meu aluno, vá para a sua prova com seu coração despido de qualquer preconceito. Esse concurso nacional unificado, queira você ou não, tem uma pegada muito voltada para o nosso atual governo. E todos nós sabemos qual é a ideologia dominante desse atual governo, quer você goste, quer você não. Concurso, nós não fazemos o que achamos que temos que fazer, nós marcamos o que a banca está pedindo. Não adianta falar que é um concurso lacrador ou coisa parecida. Perceba só, em todos os blocos na matéria básica, nós tivemos duas matérias com essa pegada. Quais são? Diversidade e inclusão e desafios do Estado de Direito, que tem uma pegada muito forte de direitos humanos. Ou seja, meu aluno, quando você for resolver uma questão de história brasileira, de realidade brasileira, perdão, entenda a história, entenda a geografia, mas vá com uma pitada de humanidade, de sociologia, sempre tentando fazer o seu melhor. Eu imagino que um dos objetivos dessa matéria seja filtrar ideologicamente futuros servidores do governo federal. Você entende o que eu estou dizendo? Quer você concorde, quer você não, é talvez a realidade que você vai encontrar nessa prova, tá bom? Então, dito isso, vamos para um cronograma. Antes de iniciarmos o cronograma, é interessante que você compreenda que eu não quero lhe desanimar quando eu falo que o edital de matemática é muito grande, que eu não quero lhe desanimar quando eu falo que o edital de direito administrativo é muito robusto, é porque aqui neste canal e no meu trabalho eu sempre lido com a verdade, com a realidade. Concurso público é um desafio e você tem que estar ciente do que esse desafio significa para você, até para que você adeque a sua expectativa e module a sua dedicação. Não tem como você correr uma maratona daqui a 3 meses, você apenas caminhando um pouquinho todos os dias. Você tem que estudar. O que você mais acha por aí é o beabá. Estude 1 horinha por dia, faça isso, que você vai passar. Isso é mentira, isso é balela. Estão querendo lhe enganar. Fazendo isso, você não vai passar. Mesmo se fazendo o maior esforço possível, nada pode garantir que você passe, até porque são muitas pessoas se esforçando para o mesmo objetivo. Dito isso, faça sempre o seu melhor. O seu melhor tem que ser suficiente. Pode não ser dessa vez, mas pode ser na próxima, na próxima, na próxima. Mas sempre se pergunte, será que vocês realmente estão fazendo o seu melhor? Então vamos dar uma olhada aqui nesse cronograma e vamos lá. Pessoal, como eu faria? Primeiramente, eu focaria muito em matemática e na parte de noções de direito. Por quê? Porque eu não tenho para onde correr em matemática, eu não tenho para onde correr em noções de direito. Eu tenho que saber todo o conteúdo, porque é um conteúdo muito robusto, muito espalhado, e que vai vir basicamente uma questão ali de cada coisa. Então, quanto mais eu souber, melhor. Então, o meu foco seriam nessas duas matérias aqui. Por quê? Português, na minha opinião, que eu posso estar redondamente enganado, vai vir algo mais voltado para a interpretação de texto. Ou seja, fazendo muito exercício, buscando uma compreensão do português, fazendo provas anteriores, assistindo aqui as nossas aulas, eu entendo que você já pode conseguir um bom êxito em português.
Porém, matemática e noções de direito, você tem que ver aula, ler material, revisar material, resumir material e, principalmente, fazer muitas questões, para que você tenha proeficiência nessa matéria. Já a realidade brasileira é uma matéria coringa para todo mundo, ou seja, eu assistiria todas as aulas de realidade brasileira de acordo com os tópicos do edital e, nos últimos 15 dias, 20 dias antecedentes da prova, me dedicaria a uma bateria de questões para que todo aquele assunto que eu vi da parte de realidade brasileira ficasse fresco na minha cabeça. E é óbvio, questões essas que nós estamos já selecionando para vocês. Mas vamos voltar aqui. Pessoal, então, eu focaria em matemática ou noções de direito basicamente nessas duas matérias todos os dias. Por que que eu estou colocando aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5? Porque eu entendo que é muito difícil você estudar 7 dias na semana. Então eu coloco 5 dias para que você já tenha como é que eu posso dizer, uma sobra, uma folga, né? Bateu 5 dias na semana, fez sua meta. Ou seja, eu estou aqui falando para vocês que matemática e noções de direito têm que ser estudados todos os dias, porque eu acredito que são as matérias mais importantes para vocês. E durante esses dias você vai colocar uma das outras matérias para assistir aula ou resolver questão. Ricardo, 3 matérias por dia? Sim, eu estudaria dessa forma 3 matérias por dia, por entender que o tamanho do edital faria a necessidade de eu estudar com essa configuração. Quanto tempo eu tentaria reservar? Pelo menos 3 horas por dia, sendo 1 hora para cada matéria, e confiaria no processo. Ricardo, eu posso reservar 5? Reserve. Eu posso reservar 6? Reserve. Eu posso reservar 7. Você consegue estudar 7 horas com qualidade? Consigo. Estude. Não se limite. Nunca ache que é o suficiente. Se você pode mais, você pode mais. O estudo, ele é competitivo. Enquanto você estuda 1 horinha, o seu concorrente está estudando 6, 7 horas, está revisando, está vendo de novo, está reestudando aquela matéria. Então, eu faria o meu cronograma assim, estudando matemática e noções de direito todos os dias, adicionando uma matéria, realidade brasileira ou português, por dia, e eu faria isso até o final. Lembrando, nos últimos 15 dias, eu focaria em uma bateria de questões, principalmente de português e realidade brasileira, para que se tirasse o tempo perdido. Muito importante, eu estou falando para você o que eu faria, como eu estudava. Isso é uma base para que você possa moldar o seu estudo daqui para o futuro. Ricardo, e redação? Lembra que eu botei só 5 dias? Sobrou o 6º e o 7º. Eu tentaria, pelo menos de 15 em 15 dias, fazer 1 ou 2 redações e tentar achar alguém para corrigi-las. O problema da redação é que, por mais que a gente tenha aula teórica, aula de estrutura, se você não tiver alguém para corrigir e apontar os seus erros, é difícil que você tenha uma proeficiência na redação. Pessoal, importante, nós estamos falando de um concurso com quase 1 milhão de candidatos inscritos só para o bloco 8. Se duvidar, até um pouco mais de 1 milhão quando sair a parcial agora de inscritos. Não é uma brincadeira. Você tem que estudar de verdade. E veja só, se você se esforçar o máximo e mesmo assim não conseguir, olhe o que você aprendeu. Você já tem uma base de português, uma base de matemática, uma base de direito administrativo e uma base de direito constitucional. Basicamente, é tudo o que você precisa para qualquer outro concurso de nível médio. O concurso nacional unificado não deve ser visto por vocês como destino, deve ser visto como processo. Se este processo culminou em você conseguir atingir o seu objetivo de primeira, maravilha. Se não, agradeça pela oportunidade do processo, porque concurso é uma jornada e não uma corrida de 100 metros rasos. Basicamente, era isso que eu faria. Estudaria
todos os dias matemática e noções de direito e colocaria uma matéria alternadamente. Ou português, realidade brasileira. Português, realidade brasileira. Sempre focando. Ricardo, eu odeio matemática. Então você tem que estudar mais ainda. Quanto menos você gosta de algo, mais você tem que se dedicar para aprender. Concurso é isso. Concurseiro não estuda o que quer. Concurseiro estuda o que precisa. Tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meus 2 dedinhos de prosa sobre o Concurso Nacional Unificado, Bloco 8. Não sei se era o que você esperava ouvir, não sei se eu te desanimei, mas é o que eu faria. Eu espero que você se anime e fale: eu posso, eu vou fazer melhor. Que isso é apenas uma provocação. Tamo junto! E faz questão.